Bíblia de vocês, eu quero compartilhar uma palavra que eu compartilhei com a igreja domingo passado, e dado o momento, a oportunidade, a palavra me é oportuna. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Amém. Romanos, no capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso de número 14. Romanos, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 14. Graças a Deus, podemos fazer a leitura, dar uma olhada à pessoa da direita, da esquerda, ver se o mesmo encontrou, se não, ajude-o, por favor. Podemos ler? Assim nos diz as Escrituras: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim e é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos profundamente influenciados, impactados pela palavra ou pelas palavras do apóstolo Paulo. Embora o apóstolo Paulo não tenha sido um dos 12, contudo, as suas cartas, os seus escritos e principalmente a forma como ele se entregou, se doou à causa, é algo impressionante. Quando estudamos a história da igreja, inúmeros nomes e aqueles que nos auxiliaram, trabalharam a parte teológica da qual a igreja hoje procura se fundamentar, não tem como esbarrar nas palavras de Paulo. Muitas vezes Paulo se dedicou ao ensino, a buscar explicar e facilitar a compreensão nossa acerca da obra de Cristo, mas inúmeras vezes também ele fala do trabalho diário, da sua entrega, dos seus bons e maus momentos. Então, assim, não tem como um cristão dizer assim: pastor, eu não sou influenciado pelas palavras de Paulo. É impossível. E aqui Paulo, ele está escrevendo aos romanos, e ele expressa uma tristeza, porque ele ainda não tinha conseguido estar com os irmãos em Roma, para compartilhar, para contar o que Deus estava fazendo, para anunciar a palavra. E no verso de número 14, ele usa uma palavra muito forte. Ele diz assim, verso de número 14: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou sempre pronto para pregar. Do versículo 14 ao 16 da sua carta aos Romanos, Paulo, ele nos mostra 3 disposições inabaláveis, da qual o seu coração, o que estava no coração dele em relação ao Evangelho. 3 coisas que o coração de Paulo estava disposto a fazer
pelo Evangelho. E essas três coisas eram uma indisposição, aliás, era uma disposição inabalável, ou seja, nada mudou essas três coisas que Paulo se dispôs a fazer pelo Evangelho. A primeira, ele diz assim, no verso de número 14, vamos lá comigo, Romanos capítulo 1, verso de número 14, ele diz assim: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Aí no verso de número 15, ele diz assim: estou sempre disposto. A primeira coisa que ele revela, que havia uma disposição inabalável no coração dele para com o Evangelho, era que ele estava sempre disposto. Eu estou sempre pronto a pregar. E é interessante que essa disposição de Paulo para pregar o Evangelho, ele pregou o Evangelho em prisões, ele pregou o Evangelho estando em liberdade, pregou nas praças, nas sinagogas, nas casas. Só dentro de alguns relatos no livro de Atos, Paulo ele esteve preso em Filipos, Paulo ele esteve preso em Jerusalém, Paulo ele esteve preso em Cesareia, Paulo ele esteve preso em Roma. E em 2 Coríntios capítulo 11, eu queria que vocês abrissem comigo, 2 Coríntios capítulo de número 11, Paulo ele nos fala mais detalhadamente acerca das suas prisões. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, verso de número 23, ele diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, ele diz assim: são eles servos de Cristo, eu também. Estão aí comigo? Versículo 23, são eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Versículo 27, trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede muitas vezes, fiquei em jejum, suportei frio em nudez. Verso 28, além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então Paulo inúmeras vezes ele esteve preso, mesmo preso ele anunciou o Evangelho, em praças, em casas. É interessante que Atos 16, 31, que nos fala da conversão do carcereiro, quando Paulo vira para o carcereiro, que pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo, que Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Provavelmente naquela casa, Paulo foi, fez uma reunião de célula, e a história conta que toda aquela família se converteu. Então Paulo, inúmeras vezes preso, em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, em Roma, e em 2 Coríntios 11, 23, ele detalha mais ainda. O mesmo Paulo que pregava na praça, nas casas simples, pregou também nas cortes, assentados e rodeados pelos nobres. Na verdade, o Evangelho fez parte integralmente da vida de Paulo. Tirar o Evangelho de Paulo é o mesmo que tirar a liberdade dos pássaros,
é o mesmo que tirar as águas dos peixes. Está atrelado à história do Evangelho à pessoa de Paulo. Então, no versículo de número 15 de Romanos, capítulo de número 1, ele vira para os irmãos em Roma e diz assim: eu estou sempre pronto a anunciar o Evangelho. Eu estou tendo algumas dificuldades para estar aí com vocês, mas há no meu coração uma prontidão para com o Evangelho. De tal maneira que em 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 16, se você quiser ler, Paulo ele chega a dizer como que um suspiro que nascia da alma. Ele diz assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E quando anuncio o Evangelho, nada estou fazendo de exagerado, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho na pobreza e na fartura. Paulo muitas vezes tirou o sustento do ministério dele, fazendo tendas, para que não fosse pesado a ninguém. Muitas vezes esteve em jejuns, não porque desejava, mas porque não havia comida. Muitas noites sem dormir, em naufrágios. Contudo, ele estava resoluto no seu coração, porque havia uma disposição no coração de Paulo de estar sempre pronto. Eu li uma frase de um grande homem de Deus que diz assim: basicamente, a igreja tem muitas responsabilidades, mas uma só missão: a evangelização e o discipulado das nações. Nós temos muitas responsabilidades sociais, o cuidado com a comunidade, mas a missão principal da igreja é a evangelização de todos. Então hoje estamos festejando uma noite para honrarmos as lideranças de nossas células. Por que que nem todos se habilitam para ser líderes? Por que que nem todos abrem as portas de suas casas, ingressam na escola de treinamento, se prontificam para ser líderes? Porque não há no coração de todos essa disposição que havia no coração de Paulo, e diz assim: eu estou pronto, eu não me esquivo da responsabilidade, eu não passo a terceiros, eu estou pronto, eu me prontifico. Então vocês líderes, saibam de uma coisa: a mesma coisa que pesou sobre os ombros de Paulo, ele não correu dessa responsabilidade. Quando Deus compartilhou para com o seu coração, você se prontificou, e como em Isaías capítulo 6, você disse para Deus: eis-me aqui, Senhor, a minha vida, o meu coração, as minhas mãos, as minhas pernas, o meu carro, a minha moto, a minha bicicleta, a minha casa, eu quero anunciar porque eu estou pronto. Levante a sua mão assim, olha, se todos deixassem esse sentimento que está no coração de Deus ser compartilhado com os seus, não haveriam espaços físicos para comportar inúmeras massas que Deus traria para as igrejas. Levante as suas duas mãos e diga assim: eu estou pronto. Você pode dizer bem alto: eu estou pronto. Diga mais alto: eu estou pronto. Você pode aplaudir o Senhor Deus bem forte: eu estou pronto. Eu estou pronto. Querido, isso aqui me fascina. Essa disposição inabalável do coração de Paulo. Eu só não fui ter com vocês em Roma porque estou tendo dificuldades para ir, mas no meu coração eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Queridos, nós temos que estar pronto a anunciar o Evangelho aos nossos familiares. Temos que entender uma coisa, que as pessoas que estão à nossa volta estão esperando em nós. E aqui Paulo diz assim: olha, eu estou pronto para anunciar. Vire para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim: olha, tem vizinhos, amigos
companheiros de trabalho que passam o dia inteiro ao seu lado. Você já anunciou o Evangelho a eles? Está entendendo, meus irmãos? Estou pronto. Paulo, parece que o Evangelho tomou conta dele. Estava resoluto nessa missão. A primeira coisa então que Paulo se demonstra estar disposto, e uma disposição inabalável, é para anunciar o Evangelho. E no verso de número 14, vamos lá comigo, de Romanos capítulo de número 1, ele revela a segunda coisa. Romanos 1, verso de número 14. Estão aí comigo? Romanos 1, verso de número 14. Ele diz assim: sou devedor. Eu fui procurar a definição dessa palavra. Devedor é o mesmo que alguém que tem uma dívida. E o que Paulo está dizendo aqui? Essa passagem nos leva a um senso de constrangimento para a nossa consciência. Quando ele diz assim, sou devedor, essa palavra tinha um sentido de estar obrigado pelo dever ou a necessidade a fazer alguma coisa. É como se Paulo estivesse dizendo: eu estou sob uma necessidade, sobre uma obrigação. Ele diz assim: eu sou devedor. Há no meu coração um senso de responsabilidade para com o Evangelho. A igreja, na visão celular, ela tem algo lindo, porque durante muito tempo criamos que apenas os pastores, evangelistas e aqueles que pregam tinham obrigação de anunciar o Evangelho. E Paulo aqui diz assim: eu sou devedor, pesa sobre os meus ombros essa incumbência. É como se uma lei, é como se uma necessidade, é como se fosse uma obrigação. Eu sou devedor. Muitas pessoas frequentam as igrejas e chegam com a visão como se fossem consumidoras. O que nos vão nos oferecer ali? Pastor, o que a igreja tem para me dar? O que a igreja tem para me oferecer? Mas Paulo vem para com o Evangelho com uma mentalidade: eu não vim para consumir, eu sou um devedor. Eu quero procurar pessoas que me ajudem a pagar a minha dívida, porque há sobre meus ombros uma dívida de anunciar o Evangelho. Querido, escute-me uma coisa: quando você anuncia o Evangelho, é como se o fardo dos seus ombros fosse atenuado um pouco menos. Por mais que você tente dizer assim: ah, pastor, deixe que os outros preguem. Gente, não há maior alegria do que ser o portador das boas novas de Jesus Cristo. Não há alegria maior do que quando você encontra um indivíduo na rua, em casa, em algum lugar, e de repente ele está vivendo um momento difícil, e uma brecha se abre, e ele fala assim: e você? Aí você fala assim: eu conheci um Deus maravilhoso, que há 2000 anos atrás não teve vergonha de mim, e lá na cruz do Calvário estendeu os seus braços, verteu o seu sangue por mim, ele mudou a minha vida. Que Deus é este? Eu conheço tantos que me foram anunciados. Não, esse é diferente. Esse ele te ama como você é. Ele te aceita como você é, com as suas mazelas, com os seus erros. E ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Paulo aqui expressa que ele tinha sobre os seus ombros uma responsabilidade. Queridos, eu recebi um vídeo no WhatsApp, que alguns seminaristas foram na cidade e na casa onde viveu John Wesley. Chegando na casa de John Wesley, foram visitar os quartos onde John Wesley viveu.
de repente se depararam com algo diferente. Havia no lugar como que um pequeno cercado, e perguntaram para aqueles que estava conduzindo a visitação: que espaço é esse? E quando eles olharam para dentro daquele cercadinho, haviam duas marcas como que de 2 joelhos. Eles falaram assim: aquele ali era o cantinho de oração de John Wesley. Ele passava tanto tempo ali buscando a graça de Deus para anunciar o Evangelho, que ali ficou as marcas. Quando aqueles seminaristas saíram daquela casa, deram conta que faltava um, e o tempo passou 30, 40 minutos, onde está ele? Onde está ele? De repente, será que ele ficou na casa de John Wesley, onde viveu de John Wesley? Quando eles voltaram, lá estava aquele seminarista dentro daquele cercadinho em lágrimas, em choro, e ele dizia assim: faz de novo, faz na minha vida o que o Senhor fez na vida de John Wesley. E as lágrimas corriam. O tempo passou. Sabe quem foi aquele que ficou dentro do cercadinho? Billy Graham, um dos maiores patrimônios do Evangelho do mundo. Ele diz assim: faz de novo, levanta a sua mão. Será que nós temos homens e mulheres aqui que sintam constrangido por esse peso e podem dizer assim: eu sou devedor? Faz de novo, Senhor, faz de novo. Joga as suas 2 mãos para cima, visualize um cercadinho aí diante de você. Imagine se você pudesse entrar dentro dele e fazer como o Billy Graham fez. Será que você tem a coragem, a ousadia de dizer assim: faz de novo, Senhor? Que eu seja um atalaia, que eu seja um pregador do Evangelho. Daquele cercadinho nasceu o maior vulto dos Estados Unidos da história recente, Billy Graham. Você pode aplaudir esse Deus bem forte e dar um glória no nome de Jesus. Deus está procurando homens e mulheres que cheguem para o Evangelho e dizem assim: eu me sinto devedor. Por que eu pedi que o louvor cantasse essa canção tão linda? Queridos, o Senhor Deus nos alcançou com o seu amor. O livro do profeta Oséias diz que ele nos atraiu com cordas humanas. Por que cordas humanas? Se refere ali a Cristo. Ou seja, as cordas de Deus não vieram como nós temos costume de ver. A corda de Deus para salvar o homem veio na figura de Jesus Cristo de Nazaré, que ali nos trouxe para perto de si, nos perdoou o pecado, nos fez nova criatura. Hoje eu e você não é apenas essa camisa branca que você veste, há um sangue que te faz mais alvo do que a neve nessa noite. Então, como não se sentir devedor? Como não se sentir devedor? Tire o Evangelho de Paulo e Paulo não é nada. Tire o Evangelho de Paulo e Paulo não é ninguém. Mas por que Paulo se tornou o que foi? Porque ele se sentiu devedor. Queridos, ao ouvir essa pregação, nós temos que romper em soluços. Entenda uma coisa: você é devedor para com a sua casa, você é devedor para com a sua família, você é devedor para com a cidade de Pains, e nós para com a cidade de Lagoa da Prata. Nós somos devedores. Há um Evangelho que quer ser anunciado, e diz a Bíblia que os anjos desejaram esse ofício, e o Senhor Deus falou assim: não são os anjos que vão anunciar, serão os meus filhos, serão a minha igreja. Eles serão os meus pés na terra, eles serão as minhas mãos na terra. Põe a mão no seu coração e curva a sua cabeça. O que eu vou fazer aqui agora, se o Espírito Santo de Deus estiver tocando no seu coração agora, porque eu não tenho poder de convencer ninguém, mas se está vindo um peso sobre a sua alma, aumente esse violão lindo para nós, por favor, Nino. Se está vindo um peso sobre o seu coração, se nesse momento pessoas estão vindo no seu pensamento, você fala assim: pastor, essa semana eu fiquei pensando nos meus filhos que não são crentes.
Essa semana eu fiquei pensando na minha família, se eles morrerem, o que serão deles? Quem estava fazendo isso com você era o Espírito Santo de Deus. Se você se sente um devedor, saiba de uma coisa: esse sentimento não sou eu, não é o pastor, não é ninguém, é o Espírito Santo que está compartilhando o peso do coração de Deus para com o seu coração. Então se sinta alegre, porque Deus está compartilhando o que está no coração dele. E Deus começa a pensar em todas as mazelas desse mundo. Pai tirando a vida dos filhos, casamentos acabando, famílias inteiras sendo dizimadas, cidades inteiras sendo destruídas pelo vício. E aí vem o coração do papai do céu e começa a falar: meus filhos, sintam a minha dor. Eu não me alegro na morte dos ímpios. Eu não tenho prazer quando desce à sepultura alguém que não tem relacionamento comigo. Olhe para mim. Foi esse sentimento que encheu o coração de Paulo. E ele falou assim: eu sou devedor, tanto a judeus, como a gregos, como a bárbaros. Eu tenho uma mensagem. Então primeiro ele diz assim: eu estou pronto. Queridos, quando nós entendemos que a nossa família está aguardando, amanhã nós vamos, pode tirar a mão do seu coração, amanhã nós vamos fazer um batismo na igreja. Todo batismo é especial. Nós vamos batizar uma senhora aproximando dos 60 anos, católica, que não era brincadeira. E a vida dela, primeiro, ela se colocou à disposição. Segundo, ela sentiu esse peso. E ela começou uma célula sem ninguém. Ela e a filha trouxeram uma amiga de trabalho. E não havia onde fazer a célula. Mamãe, a senhora deixa a gente fazer a célula? Ô filho, cheio de imagens de santo na casa. Pode, não tem problema, Deus é um só, não é assim? Deus é um só, não é assim que o povo mais antigo fala, Deus é um só. Aí você tem que falar assim: é mesmo, maior que você dobra ele, você começa assim, mais, né? Primeiro eles ganharam essa senhora. Semana passada, eu fui fazer a entrevista de batismo. Quem me aparece lá? Essa senhora, de quase 60 anos. E ela falou assim: pastor, os meus ídolos já não estão aqui mais. A minha vida agora pertence a Deus. E eu já esparramei no Facebook para todos os meus amigos, para que todos saibam que amanhã a velha mulher vai ficar no fundo das águas e vai ressuscitar uma mulher nova para Deus. Você pode aplaudir o Senhor Deus? Eu fiquei pensando nisso. Quando nós entendemos que somos devedores, queridos, se nós temos X células, nós temos a capacidade de termos o dobro disso. Se todos se prontificarem e se todos se sentirem devedores. Eu quero pagar minha dívida, pastor Diego. O senhor me ajuda? Ajuda. Vamos começar uma célula. E lá o seu sofá vai ser o seu púlpito, o seu louvor vai ser uma caixinha de som. E ali você vai começar. Converte um, converte dois, converte 3. Aí você fala assim: pastor, por que eu me sinto mais leve? É porque você está pagando a sua dívida. Por que tem muitas pessoas que se sentem constrangidas da igreja quando assuntos como esse são ministrados? Porque elas sentem que há uma dívida e essa não está sendo paga. Então Paulo, ele diz assim: eu sou devedor. Ele tinha uma dívida. E qual era essa dívida, pastor? Que o evangelho precisava ser pregado a todos. E eu pergunto a todos os presentes aqui, todos os crentes de todas as épocas,
se tivessem e se sentissem devedores como Paulo sentiu, imagine onde não estaria andando o Evangelho hoje. Quem aqui está me entendendo isso? Imagine se você levantasse pela manhã e pensasse assim: gente, eu não posso terminar um dia sem pregar para ninguém, eu não posso virar a semana sem anunciar o Evangelho a ninguém. E terceira e última coisa, e já caminhando para o final, vamos lá em Romanos capítulo 1, verso de número 16, ele diz uma coisa maravilhosa. Romanos 1, 16. Ele diz assim: olha, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos. 17, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Eu estava lendo hoje, passei a parte da tarde orando, levantei às 3 da manhã para orar pelo culto. 2 Timóteo, capítulo 1, se não me engano, verso 16, se eu estiver errado, depois os irmãos conferem lá. Paulo, ele escreve agradecendo a um homem que não teve vergonha dele por causa das prisões dele. Nos dias de hoje, meus irmãos, Paulo seria como aquele que foi fichado em todas as penitenciárias daquela época. Paulo se tornou conhecido pela guarda pretoriana. Onde havia um presídio, uma cadeia, por lá Paulo passou. Então muitas pessoas se sentiam envergonhadas por estar ao lado de Paulo, porque os carcereiros o conheciam, e ele frequentou todas as cadeias por causa de Cristo. E ele então escreve a esse amigo, ele diz assim: olha, porque ele não se envergonhou de mim por causa das minhas algemas. Querido, não tenha vergonha do Evangelho. Nós sofremos muito quando anunciamos às pessoas que agora servimos a Deus. Quantas lutas! Quando eu me batizei, pastor Diego, a minha madrinha de batismo chegou para mim e falou assim: eu tenho certeza que isso é temporário, o ano que vem acaba, né? Esse ano que vem, já nem sei quantos anos tem mais. E ali começam a nos excluir de algumas rodinhas. Quando você chega, as rodinhas se desmancham porque o assunto chegou e era você. Na família, agora você é diferente. Então quando Paulo diz assim: eu não me envergonho, ele estava dizendo: eu não apenas assumo os cravos, eu não apenas assumo a cruz, eu não apenas assumo a mensagem que na cruz foi anunciada, como eu tenho ousadia, coragem para anunciá-lo, onde for necessário, seja a gregos, porque os gregos olhavam para a pregação de Paulo e o achavam com um QI muito pequeno, não era tão interessante a pregação de Paulo aos gregos. Os romanos tinham na pregação de Paulo um exagero, fanatismo. Os judeus viam a pregação de Paulo uma forma diferente, porque falava de um servo sofredor que foi Cristo. Então Paulo não se preocupava com o que eles pensavam ou deixavam de pensar dele. Verdade é que de peito aberto ele dizia assim: eu sou servo, eu sou o prisioneiro de Cristo. Então não me envergonho. Não tenha vergonha, meu irmão, quando fizerem chacota, escarnecerem de você, porque na verdade mais cedo ou mais tarde virão atrás de você, porque só eu e você, só aqueles que servem a Deus tem um remédio para a humanidade caída. Você pode aplaudir o Senhor Deus forte. Então não tenha vergonha, anuncie esse Evangelho de peito aberto, com coragem. Queridos, eu me lembro, a primeira vez que eu fui pregar, a perna tremia, pastor Diego, o suor corria, que era um terrível.
Mas quando você é portador de uma mensagem, que não é qualquer uma, é a mensagem da cruz, é as boas novas do Evangelho. Pastor, como que eu vou ser um líder de célula? Não se preocupe. Quando você se reunir um pequeno grupo lá, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida, vai colocar palavras na hora certa, no momento certo, e quando terminar você vai falar assim: eu não tenho capacidade para isso. Aí o Espírito Santo vai dizer assim: eu capacito aqueles que se prontificam, aqueles que se sentem devedores. Então se põe na brecha, meu irmão, se coloque na brecha. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é uma brecha aberta, e é do seu tamanho. Fala para ele assim: é uma brecha aberta, e é você que vai entrar nela e vai se tornar um atalaia, e deixa Deus te usar. Deixa a glória de Deus vir sobre a sua vida. Seja um profeta, uma profetisa, deixe Deus usar a sua vida. Mas diga assim: eu estou pronto, eu estou pronto. Quantos aqui estão prontos? Levanta a sua mão, joga logo as duas para cima de uma vez. Fala assim: Deus, eu estou pronto. Fique de pé agora no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Paulo enfrentou inúmeras dificuldades. Para os gregos, ele representava uma grande insensatez. Para os romanos, um fanatismo religioso. Para os judeus, que mensagem é essa? De um Salvador humilde crucificado. Mas Paulo dizia assim: olha, eu não me envergonho desse Evangelho. Queridos, não pregar o Evangelho seria o mesmo que encontrar a cura para o câncer e guardar para si. Não pregar o Evangelho é o mesmo que encontrar a cura para uma doença tão terrível e guardá-la para si. Põe a mão no seu coração assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer colocar sua cabeça no travesseiro e ter um sonho maravilhoso? Pense em você chegando no fim da sua vida, sem culpa nenhuma. Pastor, tem como fazer isso? Tem. Não viva como alguém que tem uma dívida e que não a saldou. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, anuncie. O jovem pregador, o Galileu, anuncie a fé. Queria chamar o louvor aqui à frente de novo, com a mão no seu coração. Eu queria fazer um desafio, pastor Diego, com a sua permissão, claro. Se você nessa noite se sente um devedor ou uma devedora, se você nessa noite quer começar a saldar a sua dívida, pastor, eu sou tão velho, já não tenho forças mais. O chamado de Moisés, a obra de Deus com Moisés começou aos 80 anos de idade. Pastor, eu sou tão novo. Jeremias falou a mesma coisa para Deus. Deus falou assim: não, Jeremias, viste bem, Jeremias 1:12, eu zelo sobre a minha palavra para cumpri-la. Pastor, não sei falar. Deus vai levantar um auxiliar para você, como Ele fez com Moisés, um Arão. Não coloque limitações para Deus. Você que se sente um devedor, eu queria chamar você aqui à frente. Pastor, eu quero assumir isso na minha vida. Sai do seu lugar sem constrangimento. Pastor, eu quero, pastor, porque eu sinto Deus incomodar o meu coração. Eu sinto uma vontade, pastor, só não acredito. Mas vem com lágrimas, vem derramando o seu coração, vem até o altar de Deus, mas é para Deus. Dobra os seus joelhos aqui, faz alguma coisa.
Talvez Deus te chamou, você era criança ainda, está fugindo do seu chamado até hoje. Sai do seu lugar e venha, eu quero ver esse altar cheio, quero que esse altar seja derramado e lavado de lágrimas. Então vem para cá, aguarde só um pouquinho, Cláudio, vem para cá, pode continuar com o solo para nós, chega mais perto, eu quero vocês perto de mim aqui, vem para cá, gente, vem para cá, moça bonita, vem para cá todos aqui, olhem para mim aqui agora. Não se assusta de Deus começar a revelar coisas para você em sonhos. Não se assuste de você acordar chorando, desesperado. Deus, não se assuste 3 horas da manhã o sono ir embora e você começar a chorar pela sua família. Queridos, olhe para mim, Claudinho, que nessa noite, pastor Diego, aqui está o cercadinho onde John Wesley orou um dia. Aqui está o nosso cercadinho, nós vamos fazer aqui hoje. Será que você pode entrar para dentro desse cercadinho e falar como Billy Graham? Faz de novo. Um dia o Senhor fez da vida de John Wesley, faz na minha. Faz na minha, Senhor. Vamos começar a adorar a Deus. Se você quiser abraçar 1, 2, 3 pessoas, fazer um trio, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, se tem alguém que é companheiro seu de oração, vamos começar a adorar o Senhor. Pode adorar bem forte. Pastor Diego, o senhor me ajude a ministrar. Cadê a pastora Renata? A minha esposa também, os obreiros da igreja puderem me ajudar, vamos ministrar. Se o Juninho puder deixar a Aninha com alguém, vem para cá me ajudar também. Vamos ministrar sobre as pessoas. Oh, aleluia, vem para cá, corre, vamos ministrar sobre as pessoas agora. Vem para cá, pastor, vem para cá.